Já parou para pensar por que algumas pessoas tendem mais para a cooperação, para a democracia, enquanto outras parecem preferir o autoritarismo, o conflito? Pois é, a resposta pode estar num lugar que a gente nem imagina, nos nossos primeiros momentos de vida. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nas raízes psicológicas do nosso comportamento político, e essa é uma viagem que começa, literalmente, no berço. Essa citação do Rousseau é a chave para a gente entender tudo. Ela mostra uma verdade assim fundamental. A nossa primeira experiência no mundo é de total dependência. A gente se ama porque precisa sobreviver. E logo em seguida aprende a amar quem está por perto, quem cuida da gente. Essa dinâmica de precisar e de ser grato é o alicerce de toda a nossa vida social e, como a gente vai ver, da própria política. Isso nos leva direto para a pergunta que, no fundo, assombra a nossa vida em sociedade. Por que essa diferença? Por que sentimentos como o ódio, a desconfiança parecem brotar com tanta facilidade, enquanto o respeito e a empatia exigem um esforço, uma construção? A teoria que a gente vai explorar hoje diz que a resposta não está na política em si, mas em algo muito mais profundo. No jeito como a gente lida com a nossa própria vulnerabilidade de quando éramos bebês. Normalmente, quando a gente pensa em grandes conflitos, logo vem à mente a ideia de um choque de civilizações, sabe? Países contra países, culturas contra culturas, mas a filósofa Martha Nussbaum, ela oferece uma perspectiva totalmente diferente. Ela diz que a batalha mais importante não é essa, lá fora, é uma batalha interna. A verdadeira luta acontece dentro de cada um de nós e dentro de cada sociedade, todos os dias. E essa batalha interna tem lados bem definidos. De um lado, a compaixão e o respeito que nos conectam com os outros. Do outro, o medo e uma agressividade narcisista que nos isolam. Pensadores como o Mahatma Gandhi já tinham sacado isso. A estabilidade política não começa lá nos parlamentos, ela começa na cabeça das pessoas. Uma democracia só é realmente possível quando um número suficiente de gente consegue fazer a sua compaixão vencer o seu narcisismo mais primitivo. Tá, mas de onde vem esse desejo de dominar, essa agressividade toda? Para achar a origem disso, a gente precisa fazer uma viagem no tempo, de volta para o nosso primeiro trono, o berço. É nessa experiência que todo mundo passou que essa sementinha é plantada. Foi o Freud que deu um nome perfeito para isso. Sua Majestade, o bebê. E é verdade, todos nós já fomos monarcas absolutos de um reino bem pequeno. No comecinho, o mundo parece existir só para satisfazer a nossa vontade. É uma sensação de poder total, uma onipotência, mas que é, ao mesmo tempo, uma ilusão muito, muito frágil. E aqui está a primeira grande batalha da nossa vida. A gente fica oscilando entre essa onipotência feliz, quando o mundo parece ser nosso, e a impotência angustiante, que é aquela descoberta terrível de que, na verdade, a gente não controla nada. E essa gangorra entre se sentir poderoso e se sentir envergonhado, ela não vai embora. Ela fica com a gente e vai moldar o jeito como mais tarde a gente vai buscar segurança e controle no mundo adulto. É nesse ponto que o Rousseau tem uma sacada genial. O bebê, frágil como é, não quer só ser cuidado. Ele quer controlar quem cuida dele. Ele quer que os pais ou quem quer que seja virem uma espécie de escravos, instrumentos para a satisfação dele. E essa talvez seja a primeira sementinha psicológica da tirania, o desejo de transformar os outros em simples meios para os nossos fins. Bom, agora a gente vai entrar num território um pouco mais sombrio. Quando essa sensação de fragilidade fica insuportável, a gente acaba usando uma arma psicológica muito poderosa e perigosa para se defender, o nojo. Vamos ver como essa emoção tão primária é usada para criar a figura do outro. O mecanismo se chama nojo projetivo e funciona mais ou menos como uma defesa contra a nossa própria ansiedade. Tudo começa com a vergonha da nossa própria condição animal, da nossa fragilidade. Depois esse sentimento vira nojo dos sinais de nossa mortalidade, como nossos próprios dejetos. Mas o passo final é o mais destrutivo de todos. Para a gente se sentir limpo, a gente projeta essa sujeira imaginária num grupo social que a gente considera mais fraco, inferior. E as consequências desse mecanismo psicológico, infelizmente, estão escritas nas páginas mais tristes da história. Grupos inteiros foram e são transformados em alvos. Minorias raciais, religiosas, mulheres, homossexuais. Ao associar esses grupos a ideias de contaminação, de sujeira, o nojo projetivo abre a porta para a desumanização. Ele cria uma fronteira invisível, mas muito poderosa, que serve para justificar a opressão e a violência. Mas, olha, seria um erro achar que tudo se resume a essas batalhas internas. As nossas ações não acontecem no vácuo. O contexto social, a situação em que a gente se encontra, pode ter um poder avassalador, sabe? A ponto de levar pessoas que se consideram boas a cometerem atos terríveis.
O famoso experimento de Stanley Milgram mostrou isso de um jeito assustador. Pessoas comuns foram convidadas para um estudo sobre aprendizagem. A tarefa era simples: dar choques elétricos em outra pessoa cada vez que ela errasse uma resposta. Tudo sob as ordens de um cientista de jaleco branco. O que aconteceu ali abalou completamente o que a gente pensava sobre a natureza humana. O resultado foi chocante. A esmagadora maioria dos participantes continuou a dar choques cada vez mais fortes, mesmo ouvindo os gritos de dor da outra pessoa. Mas porquê? Porque a figura de autoridade mandava continuar. O ponto crucial aqui é a diluição da responsabilidade. Sob as ordens de alguém, as pessoas deixam de se sentir responsáveis pelas próprias ações. Investigações posteriores, como as do Philip Zimbardo, identificaram as condições perfeitas para criar essas estruturas perniciosas. Primeiro, o anonimato, que faz a responsabilidade pessoal sumir. Depois, a falta de crítica, quando não tem ninguém para dizer "ei, isto está errado". E, por fim, a desumanização, o processo de transformar as vítimas em números, em objetos, o que torna a crueldade muito mais fácil. Ok, então, se o medo, o nojo e a obediência cega são forças tão poderosas, a gente está condenado? Felizmente, não. Existe um antídoto interno, uma capacidade que pode neutralizar essas tendências destrutivas: a compaixão. Mas a compaixão não é só aquele sentimento quentinho, vago. Ela tem uma base concreta, a capacidade de se colocar no lugar do outro, de ver o mundo do ponto de vista da outra pessoa. É um exercício de imaginação. No momento em que a gente consegue genuinamente imaginar o que o outro está sentindo, a barreira entre o eu e o outro começa a cair e a vontade de ajudar vira quase um instinto. Só que vamos ser realistas. A compaixão não é uma solução mágica. O nosso círculo de empatia é, por natureza, pequeno. A gente tende a sentir mais por quem é parecido com a gente. E como vimos, emoções como o nojo podem bloquear a compaixão completamente. Mas a boa notícia é que esse círculo não é fixo. Com educação, com arte, com contacto com outras realidades, a gente pode aprender a expandir esse círculo, a enxergar a humanidade que a gente compartilha até com quem parece muito distante. E é aqui que a gente chega no ponto central de toda essa conversa. Se a democracia depende de um certo tipo de equilíbrio psicológico, então a gente não pode deixar isso ao acaso. A gente precisa cultivar isso ativamente. E a ferramenta mais poderosa que temos para isso é a educação. Essa ideia resume tudo perfeitamente. Uma sociedade democrática não sobrevive à base de medo, de vergonha ou de nojo projetado. A base dela tem que ser a confiança. E confiança exige que a gente se preocupe de verdade com o bem-estar dos outros, mesmo e principalmente daqueles de quem a gente discorda. Então, o que significa educar para a democracia na prática? Significa treinar um conjunto de habilidades bem específicas. A capacidade de ver o mundo pelos olhos dos outros. A coragem de aceitar a nossa própria fragilidade sem sentir vergonha. A disciplina do pensamento crítico. O compromisso de combater estereótipos com factos. E, acima de tudo, um senso profundo de responsabilidade pessoal pelas nossas próprias ações. E assim, a gente termina onde começou, com essa ideia de que a política é, no fundo, psicologia aplicada. A batalha pela democracia não se vence só nas urnas ou nos parlamentos. Ela é travada todo santo dia, nas escolas, nas famílias e dentro da cabeça de cada um de nós. A grande questão que fica é: se a democracia é mesmo uma luta interna, será que a gente está dando às nossas crianças e a nós mesmos as ferramentas certas para vencer?